Aqui é o meu pedalboard, tá meio bagunçado, cheio de pelo de gato, mas a entrada do sinal ele vem aqui pelo afinador. Do afinador ele vem pro wah-wah. Do wah-wah aqui a gente vai pro noise suppressor. No noise suppressor a gente tem uma entrada ali no input do wah-wah. E aí a gente tem uma saída no send dele. A saída do send liga no Big Muff. O Big Muff liga no Proco-Hat, que liga no HM2W e no DS1W, são meus dois pedais de distorção aqui, meus dois pedais de fuzz. Do DS1W liga no BD2W e no SD1W, que são meus pedais de overdrive. Daí o sinal ele sai do Super Overdrive e entra no in do meu Orange. Do meu Orange, então, vem o send dele. Ele entra no Tube Vibe, que se conecta no Phase 90. Então, o Phase é um 1974, fez um script, né? E aí ele conecta no Return do Noise Suppressor. E do Return a gente tem uma saída no Output, que vai para o Chorus C2W. O delay, DM2W, depois a gente vai para um delay longo aqui, né? Ele pula, aqui tá fora de ordem. Ele liga no Ecotap, que é meu delay mais longo. Depois ele vai para uma Loop Station, tem um RC1zinho aqui que eu fico brincando para fazer as bases e solar em cima. E depois ele vai para o Return do Orange. É o Orange do número 4 do Slipknot, né? Tem aqui a caixa também. O meu... Só um pouquinho estranho que o meu chorus ele tá fora do sinal do Noise Suppressor. Eu acho que eu vou mudar ele para que do Phase ligue no chorus e volte para o Noise Suppressor, ficando só os delays e, é claro, o Loop Station fora do Noise Suppressor, né? Porque ele suprimir sons do delay acaba sendo um problema. Os delays eles não têm ruídos, né? Como a minha parte elétrica aqui às vezes tem um pouquinho de ruído, eu coloco esses pedais dentro da cadeia do Noise Suppressor. Aqui é claro, meus fuzz e as distorções também estão no Noise Suppressor. Em geral, quando a gente solta a guitarra, né, fica fazendo um... Aqui com o Noise Suppressor isso não acontece. Eu estou utilizando uma fonte, a Energy 16 aqui do... Esqueci agora qual a marca, mas eu acho que é uma produção brasileira. Ela é muito boa, exceto... Aliás, ela é interessante que, além das fontes de 9 volts, ela tem uma fonte de 18 volts, que eu não estou utilizando, né? E uma de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma de 12 volts, que daí eu estou alimentando o meu Tube Vibe. Eu tirei o Ecotap da alimentação porque as de 9 volts no modelo Energy 16 aqui, as fontes não são isoladas. E como o Ecotap precisa de muita energia, aí eu uso uma fontezinha separada para ele, né? Nada demais. É o único que eu deixei. O Tube Vibe originalmente tinha uma fonte de 12 volts separado, mas o Energy 16 supre o que precisa aqui. Eu só não utilizo a fonte de 18 volts, se eu não me engano. Tem uma saída de maior corrente, eu acho, aqui. Mas isso não faz tanta diferença. Então, basicamente aqui tem o que eu chamo de minha pedaleira dos sonhos, com 2 fuzz, 2 distorções, o HM2W aqui eu uso, tem alguns solos do David Gilmour que ficam legais com HM2W, né? A versão, esse aqui eu me surpreendi, a versão dele, o modo custom dele, o som fica muito legal, e eu utilizo um Super Distortion na ponte da Dimarzio, e o som é muito diferente com a versão custom, né? A mesma coisa que com o DS1W, com o modo custom, ele puxa os médios e fica mais interessante para solar, né? Nos overdrive não faz tanta diferença a versão custom. Ele puxa um pouquinho para os médios, mas não é algo que se sinta com tanta força quanto se sente nos outros pedais custom, né? No Chorus aqui, o CE2W, é legal que ele tem os modos do CE1, né? O Chorus antigão da Boss, mas eu gosto bastante de utilizar o CE1. O DM2, ele tem, o modo custom dele é um delay longo, eu acabo não utilizando, eu gosto muito desse delay dos anos 80. Originalmente eu usava um DM2 e um CE2 dos anos 80, né?
Eu acabei de substituir o meu HM2 também por um dos anos... Eu substituí o dos anos 80 por esse. Fez uma diferença bem grande, eu gostei muito do modo custom dele. E o DS1 é um pedal basicamente padrão, né? Para se lidar com distorção. Eu fiquei só na dúvida do que utilizar nos drivers. No fim eu acabei resolvendo experimentar a linha da Wazacraft. E, bom, é bem interessante. Eu inicialmente quase fui atrás daquele drive valvulado do David Gilmour, mas é difícil conseguir aqui no Brasil e eles estavam todos em condições muito ruins. Eu acabei comprando os pedais novos. E o Blues Driver ele é bom para solar, é interessante quando a gente coloca no modo custom especial, ele dá um efeito, fica interessante nos médios. É curioso, quando a gente compara os dois, o Blues Driver ele fica melhor para os solos, ele dá uma ênfase melhor nas notas. E o Super Overdrive fica interessante para lidar com a base, aqui tem um wahwahzinho custom, né? E esse EV5 eu utilizo para controlar a rotação do Tube Vibe. Para mim é interessante quando eu estou tocando fazer uma mudança no Tube Vibe, né? Eu não utilizo, dava de utilizar também o rate aqui no DM2, né? Mas eu prefiro não. E no EcoTap, quando eu uso o delay longo, eu controlo às vezes o tempo com o pé mesmo, apertando ali. Esse é o meu pedalboard dos sonhos. Finalmente montei o meu aqui, né? E eu gostei muito também de lidar com esse Orange, o número 4 aqui. Esse Orange aqui ele é muito interessante. Ele tem um sustain incrível. Quando utiliza com os captadores que eu tenho aqui, é uma combinação muito, muito interessante. É quase como se tivesse um delay de tanto sustain que a gente tem aqui com esse som. É muito bom. E realmente, eu me surpreendi com o modo custom do HM2W. Por mais que todos os outros sejam interessantes, no DS1W é interessante a ênfase que dá para solos, mas em geral para tocar as músicas que se focam no DS1, como, por exemplo, puxar algo bem clássico, tipo Nirvana, eu acabo voltando para a versão normal dele, que o som fica mais próximo, por mais que não tenha tanta ênfase, né? Mas o HM2W eu achei muito legal, a versão custom ficou muito, muito interessante. Em especial quando eu utilizo com o Tube Vibe, eu gosto bastante de deixar com o DM2 ativado, né? Se perceberem, eu uso ele bem lento e com uma intensidade razoável. Então, ele não chega a ser longo, né? Eu não estou utilizando a opção custom dele, mas é o meu delay preferido, na verdade. Sempre foi. Eu me arrependo muito de ter vendido o meu DM2 e meu CE2 originalmente japoneses, né? Agora o HM2, realmente essa versão da Wazacraft, eu substituí, eu tinha uma versão japonesa aqui, né? Eu simplesmente substituí, aqui foi incrível essa versão. E esse é o meu pedalboard dos sonhos finalmente montado aqui.